Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos começando aí mais um ótimo dia, mais uma ótima oportunidade para praticar. Estamos começando aí, dia 24 de março, terça-feira. Hoje é mais um dia para a gente começar a nossa prática. Muito bem, câmera bem posicionada. Espero que todos estejam aí praticando em casa. Gostaria de lembrar que se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dificuldade para praticar em casa, você pode mandar uma mensagem para a gente poder tirar suas dúvidas, né? Caso você precise aí de alguma orientação específica, por favor, fique à vontade de falar com a gente, tá bom? Hoje a gente vai estar dando mais um passo, né? A gente veio caminhando até aqui com práticas com bastante instrução. A gente já fez alguns exercícios nos quais a gente estava fazendo um foco na respiração, para que a respiração ficasse um pouco mais consciente, né? E depois fizemos uma prática de escaneamento corporal, verificamos como é que estava os nossos pensamentos, nossas emoções e fizemos isso aí nos últimos dias. Todos esses vídeos eles estão disponíveis lá no YouTube, no canal do SAT, tá? Do Instituto SAT. Caso você queira rever alguma prática, precise repassar alguma prática, queira fazer num outro horário que não é o horário aqui da live, né? Afinal de contas, acordar de madrugada assim não é todo mundo que curte acordar tão cedo. Então, caso você queira praticar em outro horário, caso você queira refazer alguma outra técnica, você pode passar lá no canal do Instituto SAT no YouTube e assistir os nossos vídeos, tá bom? Então, todo dia a gente faz aqui, fica disponível no Stories e depois eu subo lá no YouTube. Tá joia? Muito bem. Hoje a gente vai então caminhar mais um pouquinho com a prática. Uma vez que a gente vem aprendendo algumas técnicas, o nosso objetivo é ficar cada vez mais tempo em silêncio. Então, hoje eu vou passar algumas instruções rápidas e a gente vai tentar ficar em silêncio a maior parte do tempo. Tá joia? Então, vamos adotar nossa postura, que é uma postura meio que padrão, né? Quem não puder fazer sentado, faz deitado, não tem problema. Você pode fazer sua prática deitado. Então, se você tem algum problema de coluna, se você está acamado, doente, não consegue encontrar uma posição que é legal sentado, faça deitado, tá bom? Só tem que ficar bastante atento para não relaxar muito, porque o nosso objetivo aqui não é relaxar, não é dormir. Nosso objetivo é exercitar a atenção e ter uma oportunidade de você entrar mais em contato consigo mesmo, consigo mesma, para aprender sobre quem você é, sobre qual é a sua relação com o mundo aqui fora, com as suas coisas aqui à tua volta. Tá joia? Então, pode ser deitado, não tem problema. Pode ser sentado numa cadeira, tá? Ninguém precisa ficar parecendo o Buda sentado com as duas pernas cruzadas, não, tá? Eu mesmo mal consigo apoiar uma perna aqui. Isso daqui não é nem uma posição de lótus, né? Daqui é uma adaptação aqui que eu consigo para ficar bem apoiado, mas você pode sentar numa cadeira, não tem problema nenhum. Eu prefiro assim do que na cadeira. Na cadeira eu não fico muito à vontade, tá? Por isso que eu sento assim.
Então você pode sentar numa cadeira. Só peço que não seja numa cadeira apoiando as costas. Tem que ser uma cadeira reta, firme, mas senta da metade para frente, tá? Para que você possa apoiar só a parte de trás da coxa e o quadril. Ou você pode sentar numa almofada no chão, se você quiser. Pode ser só botar o pé um pouquinho mais assim à frente, não sei se dá para o pessoal ver aí, tá? Você pode botar só o pé assim à frente, não precisa de ser nada muito avançado de posição. Nosso objetivo aqui é prestar atenção na gente mesmo, não é cruzar as pernas, né? Essa posição de perna cruzada é só para poder manter um apoio, né? Lembrar que 3 pontos sustentam um plano, né? Eu lembro de ter aprendido muito bem isso na minha aula de geometria euclidiana, ainda lá na época da escola, né? Acho que no ensino fundamental já tinha aprendido isso, não foi nem no ensino médio. Então, 3 pontos sustentam muito bem um plano, melhor do que 4 pontos, né? Quando você tem 4 pontos, você já começa a balançar. É igual imaginar uma cadeira com 3 pés e uma cadeira com 4 pés, né? Então, o objetivo é você não mexer muito, poder manter um equilíbrio na posição, para poder ficar o máximo de tempo possível. E ao fazer isso, você aumentar o tempo de prática e aumentar o tempo no qual você consegue ficar com você mesmo. Tá? Então você pode botar o pé só dobrado aqui à frente, já está ótimo. Pode fazer uma posição meio lótus ou quase meio lótus, que nem a minha, né? A minha é quase meio lótus, não é bem meio lótus. Ou lótus completo, no qual dobra as duas pernas, não tem problema. Fique na posição que te for mais confortável. Lembra de arranjar uma almofada no qual você fica numa posição bem legal, tá? Uma almofada firme. Se uma almofada muito fininha ou muito macia, pode ser que ela pareça legal no começo, mas mais lá para frente, com os minutos da prática, não fique tão bem assim, tá? E uma outra coisa também que é interessante, que eu gosto, é bem pessoal meu, eu vou praticando, não sei quem está assistindo vídeos aí se conseguiu perceber. Um dia eu cruzo a perna para um lado, outro dia eu cruzo para o outro, né? Talvez aí um ortopedista, um fisioterapeuta vai brigar comigo, né? Porque um dia eu entorto para um lado, outro dia eu entorto para o outro, e no final fico torto para os dois lados. Mas para mim me ajuda um pouco no sentido de que descansa um pouco a articulação, porque eu tenho um probleminha aqui de coluna, uma hérnia de disco, isso me ajuda um pouco, tá? Então, sentou, ficou numa posição legal, tudo que a gente vai precisar é que você preste atenção na sua respiração, tá bom? Lembra de fazer uma leve contração aqui de glúteos e da parte baixa do seu abdômen para encaixar o quadril. Imagina lá um fio aqui em cima no alto da cabeça, que aí você fica com a coluna retinha, ombros um pouquinho para trás, que o peito fica aberto. A gente vai tentar respirar abdominal, respirando para baixo, que aí você consegue ter maior volume, tá? De ar entrando no seu pulmão, você consegue respirar melhor. Você pode colocar as mãos assim, assim para cima. Pode colocar a mão do jeito que você quiser. Na verdade, o que você precisa é apoiar para poder ficar numa posição legal, uma posição que seja firme, porém confortável, uma posição tranquila, né? No sentido de relaxado. Não é interessante ficar na posição que é tensa. Tá? Então você pode botar a mão para baixo, botar a mão para cima, não tem que fazer posição de mão nenhuma, né? Fazer assim, 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 né? Não tem objetivo nenhum, é só apoiar, né? Eu gosto de colocar aqui, né? E eu faço assim. Tudo bem que eu aprendi isso num lugar específico, mas eu faço porque me ajuda a encaixar o ombro e eu sinto se eu estou relaxado demais ou muito tenso. Só por isso que eu faço isso. Não tem nenhum objetivo outro, tá bom? É uma prática que tem aí um aspecto muito pragmático, tá bom? Então, coloca a ponta da língua no céu da boca, mas sem fazer muita pressão, só de leve. Toca a ponta da língua no céu da boca para que a língua fique relaxada
deixe o rosto relaxado, feche os olhos. Uma sugestão, melhor do que fazer com os olhos abertos, porque a gente corta um canal de informação, isso ajuda você a prestar mais atenção em você. Tá? Não é que é proibido fazer de olhos abertos, mas isso talvez ajude a você se concentrar. Também não precisa ficar fazendo força para fechar os olhos, simplesmente deixa as pálpebras repousar, tá bom? Se você acha que você está relaxando demais, né, na hora que você repousar os seus olhos, deixando a pálpebra cair, repare que talvez, né, na hora que você faz isso, os olhos não se fecham completamente. Fica um filete do olho aberto. E ao ficar com esse filetinho do olho aberto, né, você lança o seu olhar, né, posiciona mais ou menos os olhos a uns 45 graus. Quer dizer que talvez você fique ali apontando com os olhos fechados, né? Somente com esse filetinho aberto, mais ou menos 1 metro para frente, 1,5 metros para frente. Isso ajuda a descansar o olho, né? E como os olhos não estão completamente fechados, você se mantém um pouco mais atento, tá bom? Aí aumenta um pouco o desafio. Se você achar que precisa, né? Se você achar que você precisa dos olhos completamente fechados, pode deixar eles completamente fechados. É só uma questão técnica, assim, de uma variação pequena que faz alguma diferença em questão de ondas, né, de como seu cérebro está funcionando, mas não é algo que é necessariamente importante para quem é um praticante mais inicial. Tá bom? Então vamos começar a nossa prática hoje, né? Posição ereta, ombro um pouquinho para trás, peito aberto, olhos fechados ou quase totalmente fechados. Tudo que a gente vai precisar por agora, prestar atenção na respiração, percebendo o ar entrando e saindo. Respirando pelo nariz, boca fechada, respirando sempre pelo nariz. Encontre um ponto no qual você pode prestar melhor atenção no seu corpo enquanto você respira, seja na ponta do nariz, ou sentindo o ar passando no fundo da garganta, ou o movimento do abdômen com o ar entrando e saindo. Encontre um ponto de referência para que você possa apoiar a sua prática de hoje, onde você pode lançar a sua atenção com curiosidade e paciência. Assim que esse ponto de referência estiver bem claro, mantendo os olhos fechados, passe sua atenção pelo corpo, verifique como o seu corpo está agora, passando por todas as partes do corpo, desde os pés até o topo da cabeça.
E então você pode também verificar como que estão os sons no ambiente, os sons externos, e também os sons internos. Você pode reparar como estão os seus pensamentos, suas emoções, eventualmente alguma memória, alguma lembrança pode aparecer. O importante da prática que eu gostaria de lembrar para você agora é que, independente do que surja aí, do que apareça, e chame a atenção da sua consciência, o que quer que seja que apareça, não se apegue a isso, assim como apareceu, isso também vai embora. O nosso corpo, ele tem por função interagir com o ambiente, então é natural que a gente pense, é natural que a gente tenha emoções, que a gente se lembre de algumas memórias. Isso pode acontecer durante essa prática. Apenas não se apegue a isso e produza mais. Se te ocorrer algum pensamento ou alguma emoção ficar muito forte, ou alguma lembrança aparecer, apenas contemple, apenas confirme a sua presença, acolha o que está acontecendo, com paciência, sem julgamento, contemple com curiosidade, com a mente aberta, sem fazer qualquer esforço. Sem ficar produzindo mais pensamento, sem ficar mantendo de maneira desnecessária a emoção, seja ela prazerosa ou desprazerosa, ou alguma sensação no corpo, ou memória. Caso você se distraia ao longo do exercício, simplesmente volte a atenção para a sua respiração, para aquele ponto de apoio, de referência que você devia identificar mais no começo da prática, onde é mais fácil você prestar atenção na sua respiração. Deixando a respiração fluir levemente aí no seu corpo. Sem fazer qualquer esforço. Apenas sentindo a respiração como ela acontece aí agora.
Apenas continue acompanhando a sua respiração, como ela acontece. E você pode continuar aí, contemplando, presenciando a sua respiração. Se te surgir alguma emoção, alguma memória ou algum pensamento que te distraia, não tem problema, tá tudo bem. Isso pode acontecer, eventualmente. Apenas reconheça o que está acontecendo e gentilmente vá levando sua atenção de volta para a respiração.
Caso você se distraia, volte sua atenção para a respiração suavemente. Acolha aquele pensamento, aquela emoção ou lembrança, sem fazer qualquer esforço, sem fazer esforço para não fazer esforço. Não tem problema nenhum se isso tiver acontecido, se você tivesse distraído, está tudo bem. Apenas volte suavemente, gentilmente, sua atenção para a respiração, para algum ponto de referência que te é mais confortável.
E então você pode se preparando para finalizar a prática de hoje, enquanto você ainda está aí sentado, sentada com os olhos fechados, prestando atenção na respiração. Você pode voltar a sentir seu corpo e absorvendo os aprendizados do exercício que você acabou de fazer, desse exercício de não ação. Se preparando aí para um ótimo dia que se desdobra à nossa frente. E assim encerramos a nossa prática de hoje. Não sei se vocês perceberam, mas logo lá no início, quando a gente começou a fazer a nossa prática, eu não toquei o nosso sino. E olha que coisa interessante, né? Não foi de propósito, foi por erro meu mesmo. A gente sempre toca o sino no início e no fim da prática, né? Para poder marcar o início e o fim da prática. Isso é uma forma de a gente criar um determinado condicionamento, né? E a prática se tornar mais facilmente um hábito. É uma forma de criar uma marcação para a gente, né? Para que o corpo se prepare, para que a gente se prepare para a prática do dia. E eu não toquei o sino porque eu me distraí. Eu fui dar bom dia para a gata, né? Ela veio aqui fazer um carinho e eu estava conversando com vocês ao mesmo tempo e acabei me distraindo, não toquei o sino, né? Então tá vendo como que a gente se distrai, faz parte do cotidiano, né? E a gente precisa acolher a nossa distração também, dar conta de se perdoar, não precisa ficar se importando com isso, se martirizando se acontecer algum erro, né? O importante simplesmente é reconhecer, confirmar o que está acontecendo, acolher o que está acontecendo, né? Se há algo a se fazer a respeito disso, que se faça. Se não há algo que se fazer, não há o que fazer. Como diria o velho ditado, solucionado já está. Agradeço a quem esteve aqui, quem acompanhou essa prática. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais, tá? Quem não pôde acompanhar a prática toda ao vivo hoje, a live fica disponível no Instagram e o vídeo salvo depois ele vai para o canal do Instituto Sati no YouTube, tá bom? Muito obrigado. Tenham todos um ótimo dia.